Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso do LaTeX. É sempre um prazer imenso estarmos aqui. A gente não poderia abrir mão do nosso cafezinho. Então, é sempre imprescindível para essas nossas discussões e impulsionamento de que esses materiais são sempre desenvolvidos de forma gratuita. Então, nós queremos o alcance gigantesco desses materiais, que eles se propaguem para aqueles que têm interesse. Para isso, a gente pede para aqueles que já nos acompanham, mas não nos seguem, que se inscrevam nesse canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações, para que esses materiais possam impulsionar para muitas outras pessoas e que tenham conhecimento gratuito e de qualidade. Feito isso, nós vamos para uma sequência de videoaulas agora, em que essas videoaulas elas vão estar relacionadas a técnicas em que nós vamos criar ferramentas para o desenvolvimento de nossas expressões matemáticas no nosso texto. Então, nós vamos apresentar alguns ambientes, alguns pacotes, sendo o caso, de ferramentas matemáticas que podem nos auxiliar para a escrita de expressões, etc. Então, hoje nós vamos apresentar para vocês o ambiente Align. Sempre quando nós mostramos lá no início das primeiras aulas, que um ambiente é delimitado justamente pelo comando /begin, o nome desse ambiente, e o end e o /end, o nome desse ambiente, para que dentro do corpo desse ambiente a gente insira aquilo que se destina o ambiente, o referido ambiente. Nesse caso, o ambiente Align, ele faz uma espécie de alinhamento de sequências de expressões de um raciocínio matemático que estamos desenvolvendo. Então, eu vou pegar o exemplo da média, só para que vocês entendam o que é que eu estou querendo dizer, né? Então, nós vamos iniciar aqui com /begin align. Vamos aumentar aqui um pouco essa expressão, né? E aqui nós temos esse primeiro caso aqui, o align com o asterisco, e o align sem o asterisco. O align com o asterisco, ele omite, por exemplo, numeração, referenciação, assim como aconteceu com o equation. Só que nós vamos querer o align sem o asterisco. Então, nós vamos querer essa expressão, esse ambiente aqui. E aqui, o que é que nós vamos fazer? Eu vou começar a escrever a minha expressão e vou delimitar o alinhamento pelo comando ou pelo o símbolo, que é o i comercial. Então, a partir desse i comercial, eu estou delimitando que o alinhamento vai seguir daqui. Essa primeira parte é simplesmente a representação da média, só que eu vou fazer diversas, vamos dizer, algumas linhas de expressões matemáticas me referindo ainda à média aritmética, no caso aqui, para a condição amostral. Então, eu vou fazer a primeira situação e vou utilizar aqui o /sum com a indexação indo de 1 a n desses meus xis dividido por n. Então, aqui está aqui a minha primeira expressão. E aí, o que é que nós vamos fazer? Ela já vem numerada por default, tá? Então, voltando lá para a minha expressão, ela já vem por default com a numeração. E eu quero seguir ainda, abrindo um pouco mais. Porque esse símbolo, esse sigma de xi que está aí, que é o somatório de xi, eu quero mostrar em mais detalhes o que seja. Então, eu vou agora quebrar essa linha e vou continuar numa próxima linha com o // aqui, ó. Então, quebrei essa linha e vou, a partir da próxima linha, iniciando com o meu i comercial, com a igualdade, dando continuidade a essa expressão. Então, vou lá e vou colocar x1 mais x2 mais, vou usar um LDOTS aqui nessa situação, que é justamente a reticência, para a continuação dessa sequência, /n. Então, agora,
vamos observar a segunda linha e veja que o alinhamento ele está na igualdade, percebe? Então, se aqui eu fosse colocar mais alguma outra coisa, então eu colocaria barra, barra e colocaria o i comercial igual, e aí eu teria o restante da expressão. Percebam aqui agora. O que aconteceu nessa situação? É que como eu tenho mais de uma linha para essa mesma expressão, não faz sentido eu ter diversas numerações aqui nesse caso. Para mim, eu só queria essa numeração aqui no final. Então, o que a gente pode fazer como recurso? Apresentando um novo comando, que é o barra noNumber. Ou seja, eu não quero numeração nessa linha de comando. Então, eu posso colocar aqui noNumber e também aqui no final noNumber, para que a expressão ela apareça apenas nessa fase aqui final. Então, ao invés de ter 1, 2, 3, vai estar só apenas o 1 aqui no final. Ó, percebe? E aí, o que é interessante? Como é que eu vou referenciar isso daqui? Eu posso aqui, né, ao lado do align, entrar com label e dizer que isso aqui é uma equação. Então, eu vou usar o prefixo EQ, dois pontos, e vou colocar a expressão média. Então, eu posso aqui, referenciando a expressão 1, no caso, referenciando, então eu vou usar aqui o EQREF, igual que eu fiz para o caso de equation, e aqui segue a expressão, e eu consigo utilizar essa referenciação utilizando aqui o parêntese da expressão, né? Ó, do número da expressão. Então, no caso aqui, né? Aqui nesse caso, assim, né? Então, referenciando 1, aqui como segue. Pronto. Seria assim. Então, aqui nós conseguimos mostrar para vocês como é que a gente referencia, como é que a gente cria esse ambiente align. Aqui eu poderia colocar antes qualquer outra coisa? Poderia. Poderia colocar aqui A, poderia colocar aqui B, o que eu quisesse, mas o alinhamento estaria para essa igualdade. Eu poderia aqui, vamos fazer até um abuso aqui, ó, eu poderia colocar aqui até essa expressão, mas perceba que apesar dessa expressão aqui, ela está maior do que a largura da expressão aqui em x barra, perceba que o alinhamento está na igualdade por causa do meu i comercial, que o alinhamento está justamente nessa direção. Então, apesar dessa expressão aqui antes da igualdade estar maior do que acontece nas outras linhas, as linhas das expressões vão se alinhar na igualdade. Percebe? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante quando nós estamos fazendo deduções. Tá ok? Espero que tenham gostado. Lembrem-se sempre que o conhecimento é uma liberdade necessária. Dúvidas, sugestões e críticas, mande para as nossas redes sociais, que vai ser um prazer compartilhar conhecimento. Fui!